os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pula mais adiante no versículo 13. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Eu vou repetir. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Você pode sentar glorificando a Deus. Amém? Irmãos, esse Salmo 73 ele nos traz grandes e preciosas verdades para o nosso tempo. Porque o Salmo 73, o primeiro versículo dele me chama a atenção. Porque ele faz uma afirmação, Camila. Ele diz assim: olha, Salmo 73, o versículo 1 diz assim: olha, mas verdadeiramente bom é o Senhor para o seu povo. O autor deste salmo, ele diz assim: olha, verdadeiramente Deus é bom em todos os teus caminhos. E me chama muito a atenção, porque ele começa bem no início a falar sobre a bondade de Deus e que Deus realmente é bom. Era como se fosse assim: olha, eu reconheço que realmente Deus é bom em todos os seus caminhos. Porém, aí ele começa a falar sobre a sua própria vida, porque ele traz o texto para a sua personalidade, quando ele diz assim: olha, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Irmãos, isso, o autor deste salmo nos traz verdades, pastor, que nos faz refletir sobre a herança de Deus em nossas vidas, porque provavelmente esse homem vinha de uma linhagem de sacerdotes. É bem interessante porque Êxodo no capítulo 32, Êxodo no capítulo 32, vai nos falar, Larissa, justamente sobre uma tribo em especial. Vai nos falar o texto sobre a tribo de Levi. O que aconteceu, meus irmãos? Moisés traz toda a tábua para que o povo aprenda a obedecer a Deus. E apenas uma circunstância em que Moisés tarda em chegar, o povo se corrompe. Quando este povo se corrompe, o povo cai em idolatria e se prostitui adorando a outros deuses. E o que me chama muito a atenção é que quando Moisés volta para o arraial, imediatamente Moisés é tomado pelo zelo do Senhor. Quando Moisés é tomado pelo zelo, ele faz uma pergunta. Ele olha para todas aquelas tribos e diz: olha, quem é do Senhor, venha para o meu lado. E houve uma tribo que não pensou duas vezes. Vai nos dizer que imediatamente ajuntou a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela ajuntou imediatamente pelo zelo do Senhor. E não foi algo tão comum, porque imediatamente após este feito, é feita uma promessa sobre a vida daquele tribo. Imediatamente Deus falou assim: olha, separai a tribo de Levi. E a tribo de Levi tinha características muito especial. Por exemplo, era a única tribo que não teve herança na divisão das terras. Talvez se nós olhássemos apenas por esse ponto, poderíamos entender o questionamento deste homem. Poderíamos olhar e falar assim: olha, parece que parte de Deus foi injusto com este povo. Mas não. Algo muito mais precioso, Ivana, e é comparado com a igreja. Porque diz o texto que o Senhor fala assim, Iane, fala assim: olha, vocês terão eu como a tua herança, eu serei o teu bom galardão. Meu irmão, eu entendo muito bem que talvez todas as tribos tenham ficado felizes com a repartição. Agora havia uma tribo que falava assim: olha, eu não tenho limite, eu não tenho abrangência da minha herança, porque Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, o mundo e a plenitude, o mundo do que neles habita. Você pode carinhosamente falar assim: glória a Deus, porque a minha herança é o Senhor. Não diga a minha herança é do Senhor, não, a minha herança é o Senhor. Então este homem poderia ter todas as motivações para estar muito feliz e preparado para qualquer coisa, mas no versículo 2, este homem aponta uma coisa muito interessante.
Ele fala assim: olha, eu observei o ímpio. Ele diz assim, Larissa: eu observei ao ímpio. Eu tenho plena certeza que uma das coisas que o diabo mais tenta as nossas vidas é olhar para a tenda do ímpio. Eu tenho plena certeza. Eu tenho plena certeza que no fundo do nosso coração nós somos tentados a olhar e falar assim: olha, parece que Deus está sendo mais bondoso. Parece que a minha vida nada está indo para frente. É o que esse homem diz. Porque, irmãos, não há uma outra tradução que possa ser tão literal quanto esse homem dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Aí ele começa a falar os motivos. A primeira coisa, ele diz assim: olha, eu olhei para a prosperidade do ímpio. E é tão interessante porque quando se fala em ímpio, nos traz, pastora Jaque, uma definição que nos implica bem este termo. Por exemplo, se nós olharmos na etimologia da palavra ímpios, ela vem do latim impius, que significa aquele que não tem fé. Olha o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim: olha, eu comecei a olhar pessoas que não tinham compromisso com a fé. Porque ímpio, eu não quero que nós possamos pegar no sentido da palavra ímpio apenas impiedade, porque tem pessoas que são pessoas moralistas, são pessoas de uma boa conduta, sabe Deus, não são pessoas de caráter, mas são ímpios, porque não tem nenhum crédito com a fé. Ele não tem temor quanto à fé. E ele disse assim: olha, eu sou um homem que sempre fui preocupado em zelar pelo cuidado da lei. Eu não só tive um cuidado em zelar com a lei que eu sei, mas também ensinar a lei, porque a tribo de Levi tinha essa atribuição. Mas ele olha e fala assim: aconteceu algo diferente, que eu comecei a olhar para o ímpio e eu comecei a questionar sobre Deus. Mas Deus nos traz a realidade do ímpio. Primeira realidade do ímpio: a sua condição de inimigo de Deus. O quanto nós notamos no ímpio pela aparência não se refere à condição de que Deus pensa sobre ele. Quando a Bíblia nos diz que eles são inimigos de Deus, qual é a referência bíblica? Colossenses capítulo 1, versículo 21, vai nos dizer o texto: a vós também, que em outro tempo era um povo estranho, inimigo do entendimento pelas vossas obras, agora contudo vos reconciliou. Irmãos, quando Deus olha para o ímpio, ele não se atenta pela condição que ele aparenta. Eu acho tão interessante porque quando o profeta chega à casa de Davi, ele nos fala algo tão interessante, pastor, que aquilo ali nos traz uma referência para tudo em nossa vida. O profeta olha para Deus, fala para o profeta e diz assim: ora, Samuel, Deus não vê como o homem vê. Por quê? O homem atenta pela sua aparência. E o que a Bíblia fala sobre o ímpio é justamente sobre uma aparência. Salmo de número 1 vai nos falar só: porque o ímpio são como o vento, são como o moinho que o vento espalha. O que o texto está querendo dizer é que não necessariamente, irmãos, o ímpio vai ser um homem pobre. O salmista aqui não está querendo dizer que o homem ímpio será um homem frustrado. O texto não está nos ensinando que o ímpio será um homem que não terá aparente felicidade. É isso que eu quero te dizer. No caminho da fé, quando você for interrogado, quando você for questionado a olhar para a casa da impiedade, tem uma coisa inconsciente: não necessariamente o ímpio é sinal de uma pessoa frustrada. Eu tenho que te dizer, tem
E eu quero, em nome de Jesus, eu vim profetizar para que você não tenha uma apatia espiritual. Ele olha e diz: quando eu olhei para o ímpio, então os meus pés quase desviaram. Mas faltou algo na vida de Asaf que eu pudesse compreender. Mais à frente, o nosso mestre, Mateus capítulo 5, versículo 45, ele nos fala sobre a realidade do ímpio e do justo. Qual é? Jesus olha para aquela grande multidão e fala assim: olha, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ele olhou para aquela multidão e disse assim: olha, o mesmo Deus que cuida dos justos também é o mesmo Deus que cuida dos injustos. O mesmo Deus que faz com que desça a chuva sobre a casa do ímpio é o mesmo Deus que faz com que a chuva desça. Quando Deus olha para nos abençoar, Ele não olha para aquilo que nós aparentamos, pela nossa graça, pela nossa misericórdia, não, mas é pela plena bondade de Deus. Agora, se nós olharmos, aparentemente parássemos apenas nessa pausa do texto, nós poderíamos orar, parar a pregação e falar assim: olha, houve, parece que um desenvolvimento triste desse homem, e não é isso que o texto chega à conclusão. Ele conclui, ele diz assim no início: mas verdadeiramente Deus é bom para Israel, para com os limpos do coração. Ele está querendo dizer o seguinte: que vai chegar um tempo que nosso coração será tomado pela dúvida. Ele quis dizer assim: olha, você é crente, você vai perseverar com Deus, você vai ter experiências com Deus, você vai ver maravilhas de Deus, mas vai ter um momento que você vai olhar para Deus e falar: será que Deus está comigo? Olha Gideão, um homem tão valente, um homem que o anjo diz: ó homem valoroso, Deus é contigo, vai na tua força. Ele olha e fala o que nós falamos: olha, certamente se Deus fosse comigo, eu não estaria dessa maneira. Quantos de nós, pastora, não somos assim? Deus não está comigo, por quê? Porque acontece o que eu não quero. Deus não pode estar comigo, mas este homem nos ensina: verdadeiramente Deus é bom na tua vida, porque Ele está com você. Você pode dar glória a Deus. Você pode dizer assim: olha, não é pela aparência, mas Deus está comigo. Agora esse homem vai nos explicar uma coisa que nos dá esperança, porque fala assim: olha, o ímpio poderá ir bem. A pergunta da nossa pregação é: o ímpio irá bem, mas até quando? O ímpio irá bem nos seus caminhos, mas até quando? Porque eles nos falam sobre uma condição de cegos do próprio entendimento. Deixa eu te falar uma coisa que eu entendi no texto. Deus, quando quer trazer zelo, pastora, ao homem, Deus, quando ama demais o homem, Deus envia disciplina. Deus, quando tem um carinho maior, um carinho bem profundo e bem grande, com o filho, Deus, Ele trata com carinho. É por isso que enquanto nós pensamos que a aprovação é algo de castigo de Deus, não. A aprovação é algo da aprovação de Deus. Tiago diz isso. Quando ele diz assim: olha, ninguém diga de Deus: eu sou tentado, mas alguém é tentado quando atraído e godado pela sua própria consciência. O que ele está querendo dizer? Deus não pode tentar ninguém, mas Deus prova. E eu vou te falar uma coisa: Deus tem tanto zelo quando prova, que Ele prova até o seu amor. Foi ministrado no louvor sobre peregrinos nessa terra. A coisa mais difícil de nós compreendermos é que nós não somos daqui. A coisa mais difícil é nós entendermos que nós não somos daqui. Nós estamos apenas aqui. Nós somos o único povo. Quando a Bíblia fala assim: olha, e acrescentados serão coisas ainda mais, Ele quis dizer o seguinte: olha, não preocupe, porque o que é necessário eu tenho cuidado de vós. Eu tenho cuidado de vós. E por que esse homem chegou à conclusão que o ímpio é cego no próprio entendimento?
Sabe por quê? Porque o homem ímpio, ele confia no que a sua aparência da sua vida fala. Olha o que é forte isso, meus irmãos. Olha como é forte isso. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Preste atenção nisso. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11 diz assim, porquanto, pastor João, não se executa logo o juízo sobre a má obra, sobre os ímpios, por isso o coração do Filho dos Homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Sabe por que o ímpio continua na impiedade? Porque logo não se executa o juízo. Porém, o que o ímpio aparentemente acha que é uma coisa boa, é o seu castigo da parte de Deus. O que eu estou querendo te dizer, e compreenda isso em nome de Jesus? Talvez a dificuldade da tua vida é Deus mostrando: eu tenho zelo com você, eu tenho carinho com você, eu te pego pela mão direita e digo: não temas. Sabe, Camila, o que me faz apaixonado por Deus é que quando a tua vida estiver tudo em paz, quando a tua vida aparentemente estiver tudo bem, e você começar a distanciar um pouquinho de Deus, certamente Ele vai lá, certamente Ele bate na porta, certamente Ele te chama para voltar, porque o nosso Deus quer ter uma comunhão, porque o nosso Deus tem um carinho com a nossa vida. E eu acho que isso é muito perigo, sabe por quê? Eu temo muito quando pessoas se afastam de Deus e a vida delas só continua a prosperar. Eu tenho temor, sabe qual é o maior medo? É quando o homem se distancia de Deus e nada de ruim lhe acontece. Está transmitindo ao vivo? Já nem estava ao vivo, mas ele estava ao vivo. Eu já iria falar: se assuste você que me ouve agora e que está distante de Deus. Cuidado! Sabe por quê? Aonde que eu tenho respaldo para falar isso? O primeiro ponto: os ímpios serão pegos de surpresa. Isso me dá temor, irmãos. Sabe as provas que nós passamos? Sabe os apertos que nós passamos? É Deus dizendo assim: apruma o corpo, ser vigilante, fica atento. Lembra nas cartas escritas pelo apóstolo João, pelo discípulo João? O que ele fala? Toda vez, segundo quando Deus escrevia, Deus dava um alerta: olha, certamente acontecerá, mas eu darei um tempo. Com ímpio talvez não tenha um tempo. Com ímpio talvez não tenha um tempo, porque são pegos de surpresa. Jó capítulo 24, versículo 24. O capítulo de Jó 24, ele fala, o título nos fala assim, olha, sobre o engano, sobre a aparente vitória do ímpio. Porque, pastor, se nós olharmos aparentemente, parece que os que estão lá fora estão melhores que nós. Aparentemente, curiosamente, teve um dia que eu confessei algo com um amigo meu. Eu estava próximo dele, pastor, eu cheguei e falei assim: olha, sinceramente, parece que sua vida é feliz. Ele olhou para mim, a gente tinha sentido, eu disse: mas eu sou feliz. Mas eu falei assim: é porque, às vezes, sem um preconceito, sem um conceito formado, ninguém é o quem é, não é isso que eu quero dizer. Mas eu falei assim: olha, eu passei e te vi várias vezes no bar, eu realmente vejo você todo alegre, e você é uma pessoa totalmente feliz. Ele parou e falou assim: irmãos, isso foi ele, não significa que todos que estejam no bar têm essa característica, por favor. O que ele me disse? Ele falou assim: olha, irmãos, falou assim: olha, João, olha a sua aparência. Quem é feliz
Aí ele fala, eu queria ter uma esposa ao meu lado, para que eu pudesse não ter que ir ao bar, mas ter que ter a paz de ficar em casa. Eu não queria ir ao bar para ter que desestressar dos meus problemas. Eu queria ter a paz. Aonde que eu encontro isso na Bíblia? Provérbios capítulo 31. O conselho da mãe do rei Lemuel a ele é um conselho que diz assim: olha, filho meu, seja sábio. Ele diz assim: ó, não entregues o teu coração ao vinho, nem dê o teu coração às mulheres. Aí ele fala assim: olha, dê antes bebida forte aos que perecem, dê antes bebida forte aos amargurados de espírito, dê antes bebida forte aos homens que não têm esperança. O que aquele homem me disse, pastora? Me diz justamente sobre a característica da vida do homem sem Deus. Nós não fomos construídos, nós não fomos criados para viver um propósito que não fomos de viver com Deus. Qualquer caminho longe de Deus é um caminho de ímpio. Eles são pegos de surpresa. Jó, irmãos, quando Jó estava escrevendo isso, Jó estava que talvez no pior estado que um homem poderia estar. Jó talvez poderia não ter nenhum embasamento para falar sobre felicidade. Jó poderia não ter nenhum embasamento para falar sobre prosperidade. Jó poderia não ter nenhum embasamento familiar, pastor João, para falar sobre família. Mas ele diz assim: olha, certamente por um pouco tempo ele se exalta. Sabe por que Deus hoje ministra a palavra ao teu coração? Ah, Senhor, eu tenho pouca força. Vai na tua pouca força. Ah, Senhor, está difícil. Vai na dificuldade. Não pare. Não pare. Porque o Senhor é contigo. Você pode glorificar Deus. Você pode glorificar Deus. Deus é comigo. Deus está comigo. Nós já estamos certos. Então, primeiro ponto: o ímpio realmente poderá ser próspero. O ímpio é inimigo de Deus. O ímpio é cego do próprio entendimento. O ímpio são pegos de surpresa. O penúltimo tópico: não subsistirão ao juízo. O salmista, quando diz, eu gosto do Salmo 1, ele fala assim: olha, bem-aventurado e mais feliz é o homem. Ele fala características do homem, da mulher, que possa ser feliz. E ele começa a falar sobre o que é, aquele estude o Salmo 1, é uma profundidade. E quando nos diz, meus irmãos, ele diz assim: olha, a vida do justo, a vida de um homem mais que feliz, que procura entender na palavra o sentido da vida, ele será como um homem, como uma árvore plantada a Deus. E quando eu li isso, eu já até preguei, não vou entrar muito. Quando eu li isso, meus irmãos, sabe, ele trouxe uma esperança ao meu coração, porque nos traz um conforto. Porque o texto nos diz assim: ó, porque vocês tem uma estação própria. Estação própria se refere a um tempo diferente. Porém, nos fala algo muito mais alegre. E diz assim: olha, quando chegar a estação própria, as tuas folhas não cairão. E nesse mesmo texto fala agora sobre a condição do ímpio. Aí ele nos fala algo para trazer temor: não subsistirão no juízo. Sabe por quê, meu irmão? Nós temos um atributo, nós temos atributos na nossa personalidade humana que são derivados do atributo de Deus. Por exemplo, nós somos capazes de demonstrar obras de amor, e Deus é o amor. Nós somos capazes de manifestar misericórdia. Deus é a misericórdia.
nós somos capazes de exercer manifestações de justiça. E um dos atributos de Deus é que Ele é justo, juiz. Por que eu estou meditando nisso? Porque eu li hoje, pastor, uma referência que me deu muito temor. Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Diz assim: e clamavam com grande voz. Apocalipse 6, 10. E clamavam com grande voz: até quando? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quando capítulo 6 já nos fala que já houve o derramamento de algumas taças. Deixa eu te falar. Lembra aqui que diz Lamentações de Jeremias? Lamentações de Jeremias diz: olha, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Fala comigo, consumidos. A misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E mais, e elas se renovam a cada dia. Irmãos, Deus, Ele não só é um Deus justo, não somente um Deus zeloso, como um Deus vingativos.